Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Soares. Eu sou aluno de medicina do UniBH em Belo Horizonte e a gente vai agora para a aula de hemostasia secundária. Então, esse slide aqui eu já tinha conversado com vocês lá na aula de hemostasia primária, só diferenciando, né, o que é hemostasia e o que é homeostasia. Então, a hemostasia ela está relacionada com esses processos sanguíneos de prevenção, cessação ou interrupção de um fluxo hemorrágico. Agora, a homeostasia são aquelas compensações realizadas pelo corpo diante de perturbações, sejam elas internas ou externas, que vão alterar o seu estado de equilíbrio. E eu tinha conversado com vocês também que o nosso endotélio, ele funciona como se fosse aquela balança de dois pratos, onde você tem, de um lado, os processos coagulatórios ou atividades protrombóticas, e do outro lado, as atividades antitrombóticas e as atividades fibrinolíticas. Então, esse conjunto de ações, né, de processos, eles têm que estar em equilíbrio. Se, por um lado, eu tiver mais processos protrombóticos, eu tenho a formação de trombos. Se eu tenho mais atividade antitrombótica e fibrinolítica, eu tenho a formação de processos hemorrágicos. Se um processo hemorrágico estiver acontecendo, o nosso organismo vai tomar duas atitudes. Primeiro, o lado da hemostasia primária, à esquerda embaixo no desenho, que é a formação da adesão e da agregação plaquetária, formando o tampão plaquetário ou primário. Agora, por outro lado, nós vamos ter logo em seguida a cascata de coagulação, formando a hemostasia secundária, que vai evitar os ressangramentos. E isso é muito importante, porque isso vai diferenciar a clínica de um paciente que está com um problema na hemostasia primária de um paciente que está com um problema na hemostasia secundária. Veja só. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? O que chega para a gente é o paciente, e a partir da clínica e da epidemiologia desse paciente, a gente vai pegando e vai afunilando o diagnóstico a partir dos exames laboratoriais. Mas muitas das características e manifestações clínicas desse paciente com hemostasia secundária se assemelham àquele paciente com problemas da hemostasia primária, incluindo aí sangramentos articulares e gastrointestinal. Mas outros dados epidemiológicos e manifestações clínicas diferem. Esse paciente com um problema na hemostasia secundária, ele pode ter grandes equimoses ou hematomas após pequenos traumas, e geralmente esse sangramento, ele é tardio, porque esse paciente, ele faz o tampão primário, mas não consegue manter esse tampão porque ele não forma a rede fibrina. E aí ele vai ter um sangramento horas depois desse primeiro sangramento. O tempo de coagulação dele, laboratorialmente, está prolongado, ele tem epidemiologicamente a história familiar de problemas hematológicos, e ele geralmente é do sexo masculino. E isso difere bem do paciente com hemostasia primária, que geralmente não tem história familiar e é do sexo feminino. Então, enquanto lá na hemostasia primária a gente trabalhava com uma lesão do endotélio do vaso, expondo aquele colágeno subendotelial, expondo o fator de von Willebrand e atuação das plaquetas para a formação do tampão primário, a formação do tampão secundário, ele está envolvendo aqui um processo de sucessivas etapas em uma cascata de coagulação, que envolve vários fatores proteicos que vão ampliando esse processo e vão protegendo o organismo de uma eventual processo trombótico descontrolado. Então, o objetivo dessa hemostasia secundária é ativar a trombina para formar a rede de fibrina. E aí, quando eu tiver o tampão primário com essa rede de fibrina, eu posso falar que nós tivemos o coágulo. Então, as vias são várias, né? São a via intrínseca, também chamada de plasmática, onde a gente tem a exposição do plasma a uma superfície eletronegativa. Tem a via extrínseca ou tecidual, que é a exposição do fator 3, e tem a via comum, para onde via intrínseca e extrínseca convergem a partir do fator 10, e dali vai para o fator 5, 2, 1, né? Que é a fibrina. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar e vamos chegar até as doenças relacionadas à cascata de coagulação.
Só para preparar vocês para as doenças que vão vir, a gente divide, a gente pode pensar, né, assim, a divisão das doenças hematológicas relacionadas à via secundária, à hemostasia secundária, entre aquelas que são adquiridas durante a vida do paciente ou aquelas que são hereditárias. Dentre as adquiridas, é muito fácil a gente pensar nas hepatopatias, uma vez que essa cascata envolve vias proteicas, substâncias proteicas, e o fígado é responsável pela produção da maioria das proteínas do corpo, qualquer hepatopatia vai alterar a maioria dos fatores de coagulação e vai ter problema de hemorragia ou formação de trombos, né, nesse indivíduo. A deficiência da vitamina K, que é um cofator que está presente em várias partes da via, ou do cálcio também, ele vai dar alteração em toda essa cascata de coagulação. E tem as causas hereditárias, por exemplo, as hemofilias, que geralmente vão envolver um fator de coagulação, apesar de eu ter diferentes hemofilias, mas cada um relacionada a um fator de coagulação diferente, que nós vamos trabalhar mais especificamente daqui a pouquinho. Então, aqui eu vou fazer uma representação esquemática, onde nós vamos ter a via intrínseca de vermelho do seu lado esquerdo, nós vamos ter a via extrínseca em azul do seu lado direito, e nós vamos ter a via comum para onde as duas vias, né, intrínseca e extrínseca, convergem, formando uma via chamada via comum, que está aí na cor verde mais embaixo para vocês. Tá ok? Então, como que eu faço para decorar essas vias? Eu tenho essa visualização, eu sou uma pessoa que decoro mais pelo lado visual, né, do que pelo lado auditivo, por exemplo. Então, eu criei essa metodologia para mim, de ter a via intrínseca vermelho, a via extrínseca azul, a via comum em verde. E como que eu fiz para decorar? Você não escreve da esquerda para a direita? Se você é destro, como eu, quando você está escrevendo na esquerda da folha, o seu braço está mais fechadinho, e por isso ele está intrínseco. Quando você vai escrevendo e vai chegando lá direito, o seu braço vai abrindo na folha, e por isso vai ficando mais extrínseco. Eu sei que é ruim, mas isso me ajudou a decorar e ajudou alguns colegas meus também a decorarem dessa forma. E pode ser que te ajude também. Claro, devem ter outras formas de decorar isso, cada um vai buscar a melhor forma para si, tá ok? Bom, e aí começam os fatores na cascata de coagulação. Muita gente estuda e esquece todos os fatores, já não consegue mais lembrar depois qual fator está em qual via, e eu também tentava fazer alguma forma de decorar isso e achava muito difícil. Como que eu comecei a fazer? Eu comecei a decorar a via comum. Como eu já te disse, pode ser que você não goste desse método de decorar, mas pode ajudar alguns dos seus colegas, então assim, a gente passa, mas cada um determina a forma que gosta. Eu pensei muito assim, futebol. Quem é o craque do futebol? Quem é aquele jogador que todo mundo gostaria de ter? Tanto o time intrínseco quanto o time extrínseco. Seria o camisa 10. Então, o fator 10 é o primeiro que eu vou colocar ali na via comum. É o que vai jogar para os dois times, uma vez que as duas vias vão convergir para a via comum. E a partir do fator 10, o que eu vou fazer? Se eu só tenho um fator, que é o 10, eu vou fazer a regra do dividir por 2. E a partir disso, então, 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu coloco ali o fator 5. Bom, agora eu já tenho o fator 10 e o fator 5. Eu não preciso mais dividir por 2. Eu posso dividir um pelo outro. Ou seja, eu posso dividir o fator 10 pelo fator 5 e chego no fator 2. 10 dividido por 5 dá 2. Bom, mas agora eu só tenho o fator 2. Se eu só tenho o fator 2, eu tenho que usar a regra do dividir por 2. Então, eu vou dividir 2 por 2, vai dar 1. Então, a regra ficou: 10 joga para os dois times, só tenho 10 dividido por 2, dá 5. Agora eu tenho dois fatores, 10 dividido por 5 dá 2. Agora eu só tenho 2, então dividido por 2, 2 dá 1. Então eu tenho os fatores da via comum. Fator 10, 5, 2 e 1. Tá ok? Depois que eu decorei toda a via comum, o que eu fiz? Resolvi decorar a via intrínseca. Por quê? Porque ela é a via com o maior número de fatores. E, inclusive,
ela começa com os fatores de número mais alto, ou seja, ela é a maior número de fatores, com o número dos fatores mais altos. E eu vou contar uma mentirinha leve aqui para você por enquanto. Mas existem 12 fatores na cascata de coagulação. Essa é uma mentirinha leve que depois eu desminto para vocês. Mas existem 12 fatores, eu vou colocar na via intrínseca o fator 12. E agora eu só vou diminuindo os fatores. Coloquei o 12, coloco o 11. Depois do 11 vem o 10, só que o 10 eu já usei lá na via comum, então não posso repetir. Então eu vou ter que pular, vai ter que ser o 9. Agora, depois do 9, coloco o 8. Então, fica 12, 11, 10 não pode, põe o 9 e põe o 8. Só sabendo que o 8 ele não vem na sequência do 12, 11, 12, 11 e 9. Ele está um pouco separadinho e daqui a pouco nós vamos te explicar por quê. Agora a gente só está querendo decorar os fatores que estão em cada via, tá ok? Seguindo essas regrinhas bobas que eu te passei, você já fez o mais difícil, que é decorar os fatores da via comum e da via intrínseca, que são a maioria dos fatores e onde a gente vai encontrar a maioria das doenças. Dificilmente a gente tem doenças de via extrínseca, a não ser em lugares onde tem casamento consanguíneo, então, sim, pequenas ilhas e tudo mais. Mas, para decorar o fator extrínseco, é um pouquinho mais chato, talvez envolva um pouquinho mais de entendimento. Mas olha só, a gente não terminou a via intrínseca no fator 8? Basta a gente continuar. Vai no fator 7 agora na via extrínseca e coloco ele lá. Agora, fator 6, eu tenho que te contar que ele não existe. Então, nós vamos pular ele. O fator 5, a gente já usou na via comum. O fator 4 é o cálcio, e ele está presente como cofator em várias partes dessas vias de coagulação. E aí entra o fator 3, a gente coloca ele ali. O fator 2 e 1, a gente também já usou na via comum. Agora que eu vou te contar que eu estava mentindo para você um pouquinho. Existe um tal de fator 13 que apareceu para você aí agora na via comum. E eu tinha te falado que eram 12 fatores. Realmente, a maioria das pessoas desconsideram ou desconhecem a presença do fator 13. Porque o fator 1, ele já é a fibrina. Então, ou seja, eu já formei esse tampão secundário, né? Essa rede de fibrina que vai formar junto com o tampão primário o meu trombo. Entretanto, essa rede ela é muito instável e ela pode se desfazer facilmente. E o fator 13 vem exatamente para ser um estabilizador dessa rede de fibrina. Então, ele não participa da cascata como uma sequência, né, na via comum, mas ele vem no final do processo para estabilizar essa rede de fibrina. Então, agora que eu já te ajudei a decorar quais os fatores estão em cada via, eu posso acrescentar algumas informações para você. A via intrínseca, ou seja, aquela que a gente está com o braço fechadinho, que é a da esquerda na sua tela em vermelho, ela é ativada por complexos ativados, né, pelo contato ali, que são colágeno, carga negativa da plaqueta, e ela vai começar com o fator 12, e esse fator ele vai ser ativado pela calicreína e vai ser transformado lá em fator 12 ativado. E sempre vai ser assim. O fator que é ativado, agora o 12 ativado, vai ativar o próximo fator, que é o fator 11, tornando o fator 11 agora um fator 11 ativado. E o fator 11 ativado vai ativar o próximo fator, que é o 9, tornando o fator 9, 9 ativado. Então, percebe? Todas as proteínas que a gente tem, elas são inativas e precisam ser ativadas pela ativação do fator que está imediatamente anterior a ela. Assim como assim, a gente vai ter a ativação dos fatores 8, 7, o 7 ativado lá pelo fator 3, e assim, consequentemente, vai na via comum também. O fator 10 ativado a 10 ativado, o 5 a 5 ativado, isso vai ativar o 2, a 2A, o 1 a 1A, formando a nossa fibrina, que vai ser estabilizada lá pelo fator 13.
Então, essa é a primeira informação que eu queria passar para vocês. Todos os fatores, eles precisam ser ativados e são ativados pelo fator ativado imediatamente anterior a ele. A via intrínseca é ativada ali pelo colágeno e pela carga negativa da plaqueta, e a via extrínseca, aquela que a gente está com o braço aberto na página, é ativado pela lesão tecidual, que libera o fator tecidual, que é o fator 3. Então, se eu faço uma cirurgia, se eu tenho uma lesão ali muito grande, endotelial, eu vou ter a liberação do fator 3, e o fator 3 vai ativar o fator 7A, o fator 7A, fator 7A. O fator 7A vai lá, olha, atuar ativando o fator 11 e o fator 9, né, a fatores ativados, e isso vai ativar todas as cascatas, né, tanto a via comum tanto a via extrínseca quanto a via intrínseca, ativando a via comum, e esse paciente vai começar a ter os processos de formação de tampão secundário. Então, a gente viu como que as vias são ativadas, viu que elas estão sempre, né, ativando um fator para ativar o próximo, e eu acrescentei agora para você o fator 4, que é o cálcio. O cálcio, ele está presente em várias partes da via, principalmente ali, olha, na via intrínseca e na via comum, fazendo papel de cofator para a ativação desses processos. Ou seja, uma hipocalcemia pode impedir que o sujeito tenha a formação do processo trombótico, e esse indivíduo também entrar em um estado de hemorrágico. Você se lembra também que eu te falei que sempre o fator ativado anterior ativa o próximo, ou seja, se eu pegar aqui na via intrínseca o fator 12 ativado pela calicreína, vira fator 12 ativado. E o fator 12 ativado é quem vai ativar o fator 11, que vai ativar o fator 9. Só que o fator 8, ele não está na sequência da via. Então ele precisa de alguém que o ative. A mesma coisa está acontecendo com o fator 5, porque a via ela converge para o fator 10, não converge para o fator 5. O fator 5 ele vem, digamos assim, do nada, né? Ele precisa de alguém que o ative para tanto o fator 10 ativado quanto o fator 5 ativado ativarem o fator 2 a fator 2 ativado. Então, eu vou te falar aqui que quem ativa o fator 8 e o 5 é a trombina. Aí você vai me falar, poxa, mas a trombina, ela é fator 2. E o fator 2 ainda não entrou na brincadeira. Ele vai ser ativado pelo fator 5, não é? O fator 2 ativado, que é a trombina, porque o fator 2 é a protrombina ainda. Ou seja, eu vou ativar fator 2, protrombina, a fator 2A, trombina, via fator 5A e 10A. Então, se eu nem tenho fator 2, então, uma vez que eu tenho via intrínseca, via extrínseca e via comum sendo ativadas, todo mundo foi ativado, eu vou formar o fator 1 ativado a partir do fator 1. O fator 1 eu chamo de fibrinogênio, e o fator 1 ativado é a fibrina, que era o objetivo da minha cascata de coagulação. E já aproveitando esse gancho de ter te falado que fator 1 é fibrinogênio e fator 1A é fibrina, existem outros fatores que recebem nomes especiais, que estão já consagrados. Então, quando você for ler na literatura, pode ser que eles te falem esses nomes. Já o fator 3, ele é o fator tecidual, porque ele é liberado no caso de lesões teciduais, e ele também é chamado de tromboplastina. E ele quem vai ativar o fator 7, a fator 7 ativado, para que o fator 7 vá lá na via intrínseca
ativar fatores 11 e 9. O fator 4, eu já tinha comentado com vocês, é o cálcio, e ele está ali participando, né, dos processos na via intrínseca e comum. O fator 13, o nome dele é bem sugestivo da função dele. É o fator estabilizador de fibrina, fazendo com que a fibrina, que é muito instável, se torne um composto mais estável para manter a sua função de estancar o sangramento, impedir a hemorragia. Enfim, se eu formei a fibrina, que era o objetivo final da minha cascata de coagulação, então eu posso afirmar que eu formei o tampão secundário. Lá na hemostasia primária, a gente tinha feito com as plaquetas o tampão primário. Agora nós temos o tampão primário e temos o tampão secundário. E aí, a união desses dois tampões, primário e secundário, forma o que a gente chama de trombo. E fica fácil lembrar, né? É tudo com T. Tampão primário, tampão secundário, trombo. Então, eu trago para vocês agora o mesmo slide que eu trouxe para vocês no início da aula de hemostasia primária, porque talvez agora faça muito mais sentido para você. Dentre os grânulos citoplasmáticos que a gente tinha dentro, lá na plaqueta, a gente tem a trombina. E olha lá a trombina ativando o fator 8, que está em qual via? Intrínseca, né? Braço fechadinho. E o fator 5, que está lá na via comum, não é? 10 dividido por 2 dá 5. Então, a gente tem a trombina ativando os dois fatores que estavam meio isoladão lá nas vias. Além disso, a trombina ela ajuda a converter fibrinogênio em fibrina. Quem que são esses caras? O fator 1 e o fator 1 ativado. Ou seja, ele me ajuda a fazer o tampão secundário para formar o trombo, ok? Só que olha que engraçado, ele também ajuda a converter plasminogênio em plasmina. Daqui a pouco a gente vai estudar o plasminogênio e a plasmina, mas eu já te adianto que eles fazem parte do processo fibrinolítico, ou seja, a trombina, ao mesmo tempo que ela manda formar o trombo, o tampão secundário, e junto com o primário isso vai formar meu trombo, ele manda dissolver o trombo, ou seja, ele sabe que aquele trombo não pode viver ali ad eternum dentro do meu vaso. Eu tenho que reestabelecer o processo de hemostasia, fazendo a lise desse trombo. Então, o processo ele é muito inteligente. Olha como que agora esse slide, que parece super difícil, vai ficar super fácil se a gente souber ler devagar e interpretar as informações. Vamos comigo. A trombina. Quem é trombina? É o fator 2 ativado. Ele cliva o fibrinogênio, então ele quebra o fibrinogênio. Quem que é o fibrinogênio? É o fator 1, formando monômeros de fibrina. Quem é a fibrina? É o fator 1 ativado. Ou seja, o fator 2 ativado ativa o fator 1 em fator 1 ativado. É isso que ele está falando. É aquelas setinhas que a gente fez. Então, a trombina, 2A, cliva o fibrinogênio, fator 1, em fator 1 ativado, que é a fibrina. E essa fibrina, ele é um composto formado de um domínio E e dois domínios D. Vamos ver na figura do meio aí, olha. Ele tem em uma linha duas bolinhas verdes, que são domínios D, e uma bolinha azul, que é domínio E. Vem comigo que isso é importante. Nós vamos ter exames
que vão ser entendidos a partir disso aqui. Bom, mas esse composto de formato linear que a gente está vendo aí, com dois Ds nas extremidades e um E no meio, ele é muito solúvel e ele vai se desfazer muito facilmente. Então, para que eu faço? Eu venho com o fator 3 ativado e ele vai estimular a formação de ligações cruzadas covalentes entre esses polímeros que eu tinha formado, entre esses monômeros de fibrina. E aí eu vou formar agora uma fibrina insolúvel. Só que olha como que ele faz a ligação para ela ficar insolúvel. Ele pega aquela bolinha azul, que é o domínio E liga com dois monômeros, né, D verde, da molécula de baixo. Ou seja, ele vai ligando um E com dois Ds, mas não linear mais, ele liga com de outras moléculas e vão fazendo esses triângulos que vão formando uma estrutura covalente insolúvel. Depois que o fator 13 entrou na jogada e fez aquela rede de fibrina se tornar insolúvel e muito mais estável para estancar a hemorragia, ela vai precisar ser destruída. Mas isso eu vou te contar daqui a pouquinho, que aí eu vou entrar junto com a parte de diagnóstico para vocês, uma coisa bem legal. Mas então, a princípio, o que a gente tem que ver agora é esse conjunto aí, ó, a via intrínseca, a via extrínseca, saber que a ativação do fator 12, a fator 12 ativado, começou lá com a calicreína, né, quando uma superfície foi exposta a aquela carga eletronegativa vindo das plaquetas, e na via extrínseca, quando houve a lesão tecidual e expôs o fator tecidual, que é chamado também de fator 3, que vai ativar o fator 7, a fator 7 ativado. E ali tudo vai convergir para a via comum e vai formar a minha rede de fibrina, que é o fator 1 ativado. Então, pausa aí, dá uma olhadinha nessa figura completa, essa imagem mais de livro, né, vamos dizer assim, que você dá uma olhada, vê como que o cálcio está. Esse slide não vai trazer quase nada. Esse slide não vai trazer quase nada de novo para você. É só um resumo de quais os fatores que estão presentes na via intrínseca, na via extrínseca e na via comum, e alguns nomes que a gente já consagrou ali, né, nos slides anteriores. Fator 1 como fibrinogênio, fator 2 como protrombina, fator 3 como tromboplastina e o fator 4 como cálcio. A gente coloca aqui embaixo a informação, né, de que o cálcio é ativador de fatores presentes em quase toda a cascata. A gente especificou bem lá na imagem quais partes da via intrínseca e comum ele participa. E a informação nova aqui são a presença de vitamina K, que também participa nesse processo, né, principalmente aí no fator 2, 7, 9 e 10. Vamos lembrar? Fator 2, via comum. Fator 7, via extrínseca. Fator 9, via intrínseca. E fator 10, via comum de novo. Ou seja, ele participa, né, a vitamina K, em todas as três vias da cascata de coagulação como cofator. Além de ser cofator para proteína C e S, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ou seja, a vitamina K, mais do que o cálcio, participa em todas as vias da cascata de coagulação. Nós gastamos aqui quase meia hora para te mostrar a cascata de coagulação, como que ela é ativada, quais são os nomes dos fatores da cascata de coagulação, ver como que o cálcio e a vitamina K estão presentes nessa cascata, como que é ativada a via intrínseca, a via extrínseca, a via comum, ver que tem dois fatores, né, o 8 e o 5, que não são bem necessariamente a sequência da via, mas são ativados
pela trombina que vem lá da plaqueta. E agora eu me sinto à vontade para começar a falar com vocês das doenças da cascata de coagulação. E lembra que a gente falou que quando eu tenho um problema hereditário, geralmente ele tem como causa a deficiência de um único fator da cascata de coagulação. E esses fatores eles podem ser dosados. Então, além da clínica do paciente ser sugestiva, eu posso dosar cada um dos fatores para ver se o indivíduo tem ausência de um desses fatores. Então, na via intrínseca, quando a gente tem a deficiência de um fator, geralmente, a gente vai ter as hemofilias. E olha, eu vou te contar um negócio. Existe hemofilia A, B e C. Sabe como é que você vai decorar? Você vai vir na via de baixo para cima. E você vai começar com a, vai subir para B, vai subir para C. Quer ver? Olha lá. O último fator da via intrínseca é o fator 8. Se eu não tiver fator 8, eu tenho hemofilia A. Se eu não tiver fator 9, eu tenho hemofilia B. Se eu não tiver fator 11, eu tenho hemofilia C. Então, de baixo para cima, hemofilia A, B e C. A hemofilia A, que é a deficiência do fator 8, é a mais comum das hemofilias e representa aí até 85% dos casos. E ela não é tão incomum. A cada 10 a 20 mil nascidos vivos aí, tem hemofilia. Então, imagina numa cidade grande aqui como Belo Horizonte, onde a gente vai ter aí por volta, né, na grande BH, aí, 5 milhões, 6 milhões de pessoas, o quanto de indivíduos hemofílicos que nós temos. Então, se a gente pensar aí, no seu bairro, deve ter um indivíduo hemofílico, provavelmente. Então, não é algo incomum. É uma doença hereditária, recessiva e ligada ao X. A gravidade clínica da doença, ela varia e ela vai depender do grau de atividade do fator 8. Ou seja, tem indivíduos que têm mais fator 8, mais fator 8 ativado, tem indivíduos que têm menos. Então, aquele que ativa um pouquinho mais tem uma clínica mais branda. Aquele que não consegue ativar quase nada vai ter uma clínica mais grave. Esses indivíduos, eles vão ter uma tendência a uma hemorragia maciça, principalmente aí, ó, artropatia, então as articulações vão acumulando sangue, e o problema disso é que vai lesando toda a articulação, o indivíduo vai tendo problemas ortopédicos graves. Ele pode ter hemorragias musculares, e isso pode gerar síndromes compressivas, perde sensibilidade, né, comprime o nervo, né, pode ter hemorragias no trato gastrointestinal, e aí você vai ter hematêmese, melena, pode ter hematoquesia, vai ter sangramento geniturinário, pode lesar os néfrons, né, desse indivíduo, pode ter hemorragia intracraniana e das vias aéreas, o que pode ser, que são as situações mais graves e que precisam de um socorro mais imediato, né, desse paciente. E laboratorialmente a gente vai ver o tempo de sangria, que vai medir a via primária, né, a hemostasia primária. E o TP, que eu já vou te avisando, o TP ele mede a via do braço aberto, extrínseca, normais, mas a via do TTPA, ou TTP, que mede a via intrínseca, prolongada. O que significa um exame de TTPA ou TTP prolongado? Ele não mede o tempo, ele mede tempo. Esses exames medem tempo. Ele não mede o tempo que o sujeito gasta para realizar o tampão secundário. Se esse tempo está maior, quer dizer que o indivíduo está demorando para fazer a coagulação. Provavelmente porque ele tem a ausência de algum fator. Ou seja, e aí eu vou lá, doso os fatores e percebo que ele não tem o fator 8. Por isso que ele está demorando a coagular e está aumentando o TTPA dele. Pela ausência do fator 8, eu classifico isso como sendo hemofilia A. Que é uma forma de decorar? Qual a via que tem mais fatores? Intrínseca ou extrínseca? Não é a intrínseca do braço fechadinho, a via que tem mais fatores também leva ao teste com o maior número de letras, TTPA. Inclusive, eu tenho 4 fatores na via intrínseca e tenho
uma sigla com 4 letras, TTPA, tá ok? Agora, e a via extrínseca, né, do braço aberto? Ela tinha 2 fatores, lembra lá, o 3 e o 7. E como é que eu chamo o teste que avalia a via intrínseca? TP. 2 fatores, 2 letras, tá ok? E aí só lembra que o tempo de sangria é da hemostasia primária. Olha aí no desenho agora, subir. Estou falando do fator 9, por isso que ele está coloridinho de vermelho. Fator 9, se eu subir um fator, agora eu tenho hemofilia B. A hemofilia B, ela representa apenas 18% dos casos. A hemofilia A era próximo de 85%, né? 80% a 85%. A hemofilia B é aproximadamente 18% dos casos, com 1 a cada 30 a 50 mil nascidos vivos. E ela representa essa deficiência do fator 9. Clinicamente, elas são muito parecidas, ou seja, eu só vou distinguir uma da outra pela dosagem dos fatores, para eu descobrir qual fator está ausente nesse paciente. E a falta do fator vai levar a quadros hemorrágicos. A doença é recessiva, ligada ao X, e o tempo de sangria e o TP, que medem via extrínseca, são normais. E o prolongamento é só do TTPA, que mede a via intrínseca. Ou seja, laboratorialmente, também esses tempos são iguais à hemofilia A. O que vai distinguir só a dosagem do fator. Por fim, temos a hemofilia C, que olha lá, subimos mais um fator no desenho. Estamos falando agora do fator 11. Só que ela representa aproximadamente 2% dos casos. E ela é chamada também de síndrome de Rosenthal. Então, o diagnóstico é semelhante às outras hemofilias, né? Vai ter, vai ter que fazer a dosagem do fator deficiente para distinguir que nós estamos diante de um caso de hemofilia C. E o tratamento também é semelhante. Se o indivíduo não tem um fator, a primeira coisa que a gente tem que pensar é fazer reposição desse fator pelo paciente. E depois ir manejando os quadros que forem apresentando para cada paciente. Então, já que a gente está conversando sobre hemofilia, e já que a gente falou que é um quadro hereditário ligado ao X, vamos entender que rapidinho. Olha só, uma mulher que tem um X pretinho, digamos, normal, e um X amarelinho ligado à hemofilia, ela não manifesta a doença de hemofilia. Ela só é portadora do gene. O pai, se ele for hemofílico, ele tem o X para hemofilia e tem um Y, que não relaciona essa doença, não entra na nossa análise. Ou seja, a mulher, para ter o quadro de hemofilia, ela tem que receber 2 genes para hemofilia, representados aqui na cor amarela. O homem só tem que receber um. Então, pensa nesse casal aqui, onde o pai é hemofílico e a mãe não. Se ele tiver uma filha, a filha vai receber obrigatoriamente o xizinho de hemofilia do pai e pode ou não receber o xizinho de hemofilia da mãe. Ou seja, a mulher ela pode vir hemofílica ou portadora do gene da hemofilia. São os 2 quadros possíveis para uma filha. Agora, o filho, ele necessariamente vai receber o Y do pai. E ele pode receber da mãe o gene normal ou o gene para hemofilia. Se ele recebe o gene normal, ele é um filho normal, nem sequer portador, até porque não existe homem portador. Agora, se ele recebe da mãe o gene de hemofilia, ele já é um filho hemofílico. Então, existe 50% de chance de filhos virem hemofílicos. E se eu separar por sexo, 50% de chance da menina vir hemofílica e 50% de chance do menino vir hemofílico.
mas só a menina vem, né, com 50% de chance de ser portadora e o menino com 50% de chance de ser normal. Então, para fechar, amarrar, concluir hemofilias aqui, o quadro clínico são aqueles quadros hemorrágicos, que pode ser em vários sítios, né, do corpo. Ele depende, a intensidade da doença depende da quantidade de fator que esse indivíduo consegue produzir, e ele vai ter a doença classificada em leve, moderada e grave a partir dessa quantidade de fatores. Há indivíduos que produzem ali por volta de 6 a 30% do fator que ele tem deficiência. E isso é considerado um quadro leve da doença. Agora, tem indivíduos que vão produzir de 2 a 5%, sendo um quadro moderado, e aqueles indivíduos que produzem 1 ou 0% daquele fator vão ter os quadros mais graves. Então, a gente veio falando de baixo para cima, né? Fator 8, hemofilia A, fator 9, hemofilia B, fator 11, hemofilia C. E o fator 12? O fator 12 não é hemofilia. E por incrível que pareça, um paciente com ausência, né, de fator 12, ele não tem as tendências hemorrágicas que o paciente com hemofilia tem. E o indivíduo que ele chega a ter, por exemplo, menos de 1% do fator 12, que para a hemofilia seria aquele caso da hemofilia grave, ao invés de ele apresentar tendências hemorrágicas graves, ele apresenta tendências trombóticas graves, né? E mesmo quando a gente faz o exame de TTPA dele, ele dá alargado, ou seja, ele tem um TTPA alargado, mas com tendências trombóticas. É um tanto estranho, mas funciona assim. E predispõe, então, o indivíduo à trombose, porque o fator 12 inativa o TPA, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, e assim a fibrina ela não consegue ser quebrada e o trombo ele vai permanecer lá por muito mais tempo, tá ok? Então, daqui a pouco, a gente entendendo o TPA, você vai entender um pouco melhor isso aqui também, tá? E agora eu quero falar para vocês de alguns fatores que a ausência deles é muito rara e que geralmente vão acontecer em casamentos consanguíneos, em pequenas ilhas. Então, os fatores da via extrínseca, fator 3 e 7, eles são uma dessas situações raras de ausência desse fator, de deficiência desse fator. Só que existe um outro fator também, que é o fator 13, que estabiliza a fibrina, que é o fator 1A, que também é muito raro a gente ter a ausência dele. Mas tem uma coisa que chama muita atenção quando acontece para a gente suspeitar de deficiência de fator 13, que é quando o coto umbilical cai e o bebê ele continua tendo muita hemorragia naquela região umbilical. E aí a gente suspeita do fator 13, vai fazer o tempo de sangria para avaliar a hemostasia primária, está normal. A gente faz a TP e TTPA para a via extrínseca e intrínseca estão normais. A gente faz o tempo de protrombina, o tempo de trombina, desculpa. Geralmente ele está normal, um pouquinho aumentado, e isso pode ser também um fator que a gente comece a suspeitar. E quando a gente faz a confirmação, a gente tem que fazer um teste que chama teste da urease concentrada. É o único teste que vai diferenciar o fator 13 de todos os demais. Bom, então a gente falou aqui para você de hemofilias, deficiência de fator 12, que ao contrário das hemofilias que geram hemorragia, a deficiência de fator 12 gera síndromes trombóticas. Falamos aqui das deficiências de fator 3, 7 e 13, que são causas raras de casamentos consanguíneos.
E tudo isso eram quadros hereditários. Só que existem causas adquiridas também que levam a problemas na cascata de coagulação, na via secundária, na hemostasia secundária. Uma dessas causas adquiridas a gente chama de coagulação intravascular disseminada, ou CIVD-CIVD. A coagulação intravascular disseminada, ela é de diversas etiologias. Então, assim, pode ir de infecções bacterianas, trauma grave, tumor metastático, leucemias, condições obstétricas como descolamento de placenta, doenças vasculares, qualquer que sejam, como, por exemplo, um aneurisma, uma aterosclerose, uma arteriolosclerose. E o que vai resultar? Essas etiologias elas vão fazer com que o organismo ative fatores de coagulação, ou seja, ative hemostasia secundária, ative plaquetas, ou seja, ative hemostasia primária, e ative o sistema fibrinolítico, ou seja, ativa aquilo que dissolve o trombo que a gente estava formando. Ou seja, está tudo ativado nesse paciente. E se está tudo ativado, ele pode, dependendo de para onde aquela balança pender, ele resultar em trombose, se o sistema de coagulação e plaquetas estiverem mais intenso, ou em hemorragias, se o sistema de fibrinólise ou fibrinolítico estiver mais ativado. Alterações laboratoriais desse paciente. Então, vai variar se ele está expressando o quadro trombótico e hemorrágico, mas pode levar a um aumento do TP, que avalia via extrínseca, aumento do TTPA, que avalia via intrínseca, aumentos de dímero D, que eu ainda não cheguei para te explicar, mas ele vai ser a dissolução daquela fibrina insolúvel que o fator 13 estava formando. E esse dímero D, ele é um marcador de quê? De que o paciente estava coagulando e agora está dissolvendo, ou seja, o sistema fibrinolítico está rodando na alta. Então, eu tenho dímero D. Daqui a pouco eu vou te mostrar em slide, bonitinho isso aqui. Mas ele marca, o dímero D, a presença de um quadro de trombose venosa, por exemplo, profundo, mostrando que está tendo formação de trombo e o sistema fibrinolítico rodando na alta, destruindo, dissolvendo aquele trombo. Tá ok? E é o que o nosso paciente tem, né? A trombose e a hemorragia. Trombose e hemorragia. Vai diminuir a atividade da AT e da proteína C, que eu vou te da antitrombina, né? A AT, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho também. Uma segunda causa de doenças adquiridas da hemostasia secundária é a deficiência de vitamina K. E, novamente, é uma doença que tem causas de etiologias variadas. A vitamina K, quando ela é absorvida numa forma inativa, ela precisa ser transformada lá pelas bactérias do intestino numa forma ativa para ela ser absorvida. Ou seja, eu ingiro uma vitamina K inativa, a minha flora bacteriana transforma ela numa vitamina K ativa que vai ser absorvida. E aí eu tenho várias etiologias que podem gerar deficiência dessa vitamina K. Entre elas, o alcoolismo crônico. O paciente alcoólatra crônico, ele geralmente não se alimenta bem, não come bem e já tem uma absorção diminuída. O paciente com doença inflamatória intestinal também tem uma absorção diminuída. O paciente que está em uso de antibióticos tem a destruição da flora que faz a conversão da vitamina K inativa em ativa. Os lactentes, eles só fazem alimentação com leite materno, que é pobre em vitamina K. E o uso de cumarínico, ele inibe a vitamina K redutase, que faz essa conversão de vitamina K ativa. Então, todos esses pacientes vão ter, por alguma forma, uma deficiência de vitamina K. E aí, a vitamina K estava atuando lá nos fatores 2, 7, 9 e 10, portanto, nas 3 vias da cascata de coagulação, e também na proteína C e S. Então, o quadro clínico que esse paciente vai ter, uma vez que não está tendo ativação desses fatores, são hematomas a pequenos traumas, hematêmese, melena, hematúria, ou seja, quadros hemorrágicos. Quando a gente pegar os exames laboratoriais dele, ele vai estar lá com um aumento no TTPA, que avalia via intrínseca, e aumento no TP, que avalia via extrínseca.
E a última das causas adquiridas que eu vou falar para você são as hepatopatias, que eu falo desde o início da aula. Se a via da hemostasia secundária é a via relacionada a proteínas, e proteínas basicamente são produzidas pelo fígado, porque tirando lá as imunoglobulinas, que vêm dos linfócitos B, praticamente todas as nossas proteínas vão ser produzidas pelo fígado. Então, um problema hepático vai dar problemas nas proteínas que estão relacionadas com a cascata de coagulação, com a via da hemostasia secundária. Então, as etiologias podem ser qualquer doenças hepáticas, eu coloquei aqui a cirrose, a hepatite e o carcinoma hepatocelular. Ele vai comprometer a funcionalidade de todos os fatores da cascata de coagulação, exceto o fator 8, que vai vir de megacariócitos e não do fígado exatamente. O quadro clínico, se eu não tenho esses fatores, vão ser sangramentos, mas pode também, como vai alterar o sistema da fibrinólise, pode ter também a trombose. E as orais estão principalmente relacionadas com o aumento da TP, que é a via extrínseca. Então, eu quero te explicar agora a fibrinólise e eu vou chegar na explicação do dímero D. Mas só para relembrar, a trombina é o fiel da balança. Você lembra que a trombina estava lá na plaqueta, ela quem ativou o fator 8 e o fator 5, que são da via intrínseca e via comum, e ali ela já deu um recado para faça trombo, né? Faça o tampão secundário. Mas, ao mesmo tempo, ela lançou a informação assim, olha, faça a lise do trombo. Ou seja, ela é o fiel da balança que vai gerar a minha hemostasia, fazendo a coagulação e a fibrinólise. Quer ver? Vamos aí na figurinha das bolinhas verdes e azuis. Quando eu formei a fibrina, que é o fator 1 ativado, eu tinha aquelas bolinhas verde, azul, verde em uma linha. Ou seja, a bolinha verde era o D, a bolinha azul o E e a bolinha verde de novo o D. Então eu tinha D, E, D em cadeia linear. Aí veio o fator 13 ativado e criou uma ligação daqueles Es que são azul com os Ds da molécula de fibrina de baixo. Ou seja, ela foi criando ligações covalentes nessas formas de triângulo aí, que são insolúveis, portanto, muito mais estáveis, e mantinha o sistema de coagulação por muito mais tempo, muito mais efetivo. Só que chegou um determinado momento que eu preciso clivar essas fibras insolúveis para eu dissolver esse trombo. Eu não posso ficar gerando trombo ad eternum lá dentro do meu vaso, senão eu vou ter uma trombose. Então, para eu fazer isso, a própria trombina, que ativou os fatores 5 e fator 8, ela vem e ativa uma molécula que chama plasminogênio, que é uma proteína inativa, em plasmina, que é uma proteína ativa. E qual que é a função da plasmina? Dissolver esse coágulo de fibrina insolúvel que eu tinha formado. E quando eu dissolvo esse coágulo de fibrina, eu dissolvo ele nos triângulos que eu tenho formado. Ou seja, eu não dissolvo ele naquela molécula linear que eu tinha anteriormente. Eu dissolvo na molécula em forma triangular. Se eu dissolvesse na forma linear, eu vinha o 13A e formava as ligações todas de novo e eu não resolveria o meu problema. Portanto, eu tenho que quebrar num formato diferente daquele que o fator 13A quer trabalhar. Só que quando eu quebro nesse formato de triângulo, eu não fiquei com dois verdinhos, um do lado do outro.
Antigamente, quando eu tinha no formato de linha, ficava um verde, um azul, um verde. Ou seja, eu não tinha verdinho do lado de verdinho. Agora eu tenho verdinho do lado de verdinho nesse formato triangular. E o verdinho não é D, não é um D. Agora eu tenho dois Ds, portanto, dímero D. Ou seja, o processo de plasminogênio se transformar em plasmina através da atuação da trombina e da plasmina fazer a lise daquele coágulo de fibrina, ou seja, processo fibrinolítico, gera moléculas chamadas dímero D. Portanto, fibrinólise gera dímero D. E quando que eu tenho processo de fibrinólise atuando na alta? Quando eu tenho formação de coágulos formando na alta. Então, formação de muito coágulo significa formação de muita fibrinólise e muita fibrinólise, muita formação de dímero D. Ou seja, a conclusão que o médico chega quando ele vê um exame de dímero D elevado é que esse paciente estava formando muito coágulo, muito trombo, né, na verdade, não correto, trombo, e, portanto, trombose venosa profunda. Trombose venosa profunda pode dar um tromboembolismo pulmonar, uma TEP, né, e por isso é muito grave, né, a gente tem que suspeitar. O exame de dímero D ele é um exame altamente sensível, mas pouco específico. Então, sempre que eu tenho um paciente que tem dímero D alto, né, devido à sua alta sensibilidade, me faz suspeitar de trombose venosa profunda, mas não me dá o diagnóstico, aí eu tenho que seguir com a propedêutica, né, de repente fazer ali um Doppler de membro inferior, fazer uma tomografia de pulmão e continuar com a propedêutica adequada, tá ok? Nesse processo, a plasmina também não pode ficar sendo formada eternamente e fazendo o sistema fibrinolítico rodando ali a toda hora. Vai ter uma hora que ela vai ter que parar. E aí vem a alfa-2 antiplasmina para fazer o quê? Antiplasmina. Fazer com que a plasmina reduza a sua atividade e o processo fibrinolítico pare. E aí eu consigo voltar para a hemostasia do meu vaso sanguíneo. Então, aqui, olha, os PDFs, né? Se a gente pegar o slide aqui e dar uma lida, a plasmina, ela cliva o polímero insolúvel de fibrina, formando os produtos de degradação de fibrina. São os PDFs. Esses PDFs que a gente vai muitas vezes ler, na verdade, eles são os próprios dímeros D. E são exclusivamente provenientes da ligação cruzada dos monômeros de fibrina. Ou seja, sempre que você lê Bom, essa figura aqui, se você pegar o eixo central dela e olhar, tem o plasminogênio sendo transformado em plasmina. E o que a plasmina faz, que a gente já conversou? Transforma a fibrina em produtos de degradação da fibrina, que são os próprios dímeros D. Do lado direito da figura, a gente também já comentou. A gente falou que a trombina, ela ativa plasminogênio, a plasmina, favorecendo a formação dos dímeros D. E que a alfa-2 antiplasmina, ela inibe a trombina e assim eu não consigo formar essa plasmina. E aí eu não gero dímeros D. Deu para pegar? É a mesma coisa do outro slide. O que muda um pouquinho agora é o lado esquerdo dessa figura. Olha ali onde tem roxo. Nós temos ali o UPA e o TPA, que são o ativador de plasminogênio tipo uroquinase, UPA, e o ativador de plasminogênio tecidual, TPA. Eles também ativam plasminogênio, a plasmina, e, consequentemente, a quebra de fibrina em dímeros D. Só que, assim como acontece com a trombina, existe um inibidor do UPA e da TPA. Esse inibidor é o PAI-1, que é o inibidor do ativador de plasminogênio 1. Ele inibindo o PA e TPA, impede a formação de plasminogênio em plasmina
impede a formação final lá de dímeros D. Eu gosto bastante desse slide aqui, porque ele vai ser bem direto no que a gente quer. Olha lá, no eixo central em preto, eu quero transformar plasminogênio em plasmina. Se eu tenho plasmina, eu faço, como consequência, a lise de fibrina. Eu aumento os produtos de degradação de fibrinogênio e fibrina, ou seja, eu produzo dímeros D. E eu tenho também inativação dos fatores 5 e 8, que são ativados lá pela trombina, correto? Então, quem que ativa plasminogênio e a plasmina é TPA, UPA e também a trombina, né? E quem que inativa é o PAI1, tem o TAF e tem o alfa-2 antiplasmina, tá ok? Só que agora eu vou te mostrar que esse processo, ele é bem controlado. Assim como eu tenho ativadores, eu tenho os inativadores, eles estão nas quantidades exatas necessárias para manter a hemostasia e esse processo hemostático fica bem equilibrado. O problema é quando isso sai de controle. Ou eu aumento muito os ativadores, ou eu aumento muito os inibidores. Aí dá. Vamos juntos entender essa nova figurinha que eu fiz. Olha lá, perceba que os ativadores, que são em verde, estão bem grandes. E os inibidores, você quase não está conseguindo ler mais, está pequenininho lá embaixo. Por quê? Existem quadros onde eu aumento muito os meus ativadores, seja o TPA, o PA ou a trombina, e um desses casos é a coagulação intravascular disseminada, que aumenta muito o TPA, ou a neoplasia de próstata, que aumenta muito o UPA. Por isso a gente focou muito nessas duas moléculas. O aumento dessas moléculas nessas doenças aumenta muito a formação de plasmina, que vai aumentar muito a fibrinólise. Agora, existem doenças que, ao invés de aumentar o TPA e o UPA, elas diminuem aqueles fatores inibidores. Por exemplo, a própria coagulação intravascular disseminada, ela diminui o PAI1, que inativa aquele lado lá das UPAs e TPAs, não é? Da figurinha que a gente viu anteriormente. Existe uma doença que chama deficiência de PAI1, existe a deficiência de alfa-2 antiplasmina, que inativa a trombina, não é isso? E existe as hepatopatias crônicas, onde você não produz essas moléculas proteicas. E aí a diminuição desses inibidores de formação de plasmina vai fazer o quê? Também resulta no aumento da plasmina, porque elas não inibem os ativadores. Então, a minha balança está pendendo sempre para o processo fibrinolítico. E aí eu vou ter a hiperfibrinólise ou os sangramentos, correto? E aí algumas dessas doenças a gente pode chamar de afibrinogenemia e disfibrinogenemia. Essa figura vai trazer exatamente o oposto da figura anterior. Quem está reduzido agora são os ativadores, TPA e UPA. E quem está ampliado são os inibidores, o PAI1 e o alfa-2 antiplasmina, principalmente. Ou seja, se eu estou muito mais inibindo que o plasminogênio vire plasmina do que ativando, eu tenho uma redução da quantidade de plasmina e eu não consigo mais fazer o processo fibrinolítico. Então, eu estou tendo uma hipofibrinólise, ou eu estou tendo a formação de trombos, porque eu não dissolvo esses trombos, eu não faço a lise dos trombos. E aí, esse quadro a gente pode chamar de hipoplasminogenemia ou displaminogênemia, que são as reduções da quantidade de plasmina.
Então, agora que a gente estudou sistema fibrinolítico e viu que os dímeros Ds são formados quando eu tenho fibrinólise acontecendo muito intensa, e que fibrinólise só acontece muito intensa quando eu estou tendo formação de trombos muito intensos, porque só faz sentido eu fazer fibrinólise se eu tenho trombos para ser dissolvidos. Então, eu consigo agora interpretar o que é o dímero D e como que eu vou usar isso para avaliar o meu paciente. Então, o dímero D ele vai ser usado na triagem, porque a sensibilidade dele é muito alta e a especificidade baixa, de casos suspeitos de trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. Ou seja, paciente que está tendo coagulação muito forte, né? Está tendo formação de trombos, e geralmente esses trombos são formados nos membros inferiores, veias ilíacas, femoral, né? Então, esses trombos, eles podem se desgarrar, viram êmbolos, e aí esse êmbolo pode parar lá no pulmão, gerando tromboembolismo pulmonar. O valor de referência para dímero D é que ele esteja abaixo de 500, né? Algumas literaturas falando aí entre 68 e 494, e eu uso ele, então, para excluir essas doenças tromboembólicas, que são aí basicamente TVP e TEP. Se eu não excluo, ou seja, se eu tenho suspeita de doenças tromboembólicas, eu tenho que continuar com a propedêutica para esse paciente. Então, o dímero D, para finalizar, ele é um fibrinopeptídeo com alto valor preditivo negativo, devido à sua alta sensibilidade, para trombose, ou seja, valores abaixo desse valor de referência vão excluir a TEP. Se eu doso o dímero D do paciente e ele dá dentro dos valores de referência, eu não tenho degradação anormal de coágulos. Eu descarto TVP e TEP. Ou seja, eu descartei doenças trombóticas, trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. E se eu estou falando de doenças trombóticas, eu tenho que pensar que quando esses valores derem elevados, eu estou sugerindo TVP e TEP. Eu estou sugerindo doenças trombóticas. Doenças trombóticas a gente tem que pensar em síndrome de Virchow, que basicamente relatam lesão endotelial, estase e alterações da coagulação, problemas do endotélio. Então a gente citou aí um monte, uma enormidade de possibilidades aí que podem dar dímeros D elevado. Mas pensa comigo, o que é um quadro cirúrgico? É um quadro de imobilização, o paciente vai ficar acamado. Isso envolve estase. Estase é um dos critérios da síndrome de Virchow para indicar que nós vamos ter a formação de trombos, atuação do sistema fibrinolítico e, portanto, presença de dímero D. Outro quadro vai estar relacionado com lesão endotelial. Lesão endotelial pode ser, por exemplo, uma arteriolosclerose. Então, um quadro de arteriolosclerose pode gerar o aumento de um dos critérios da tríade de Virchow, predispõe esse paciente também aos quadros trombóticos. E, por último, assim, as alterações da coagulação. Por exemplo, doenças hepáticas podem gerar, né, a deficiência ali de fatores de coagulação, de fatores fibrinolíticos, alterar toda a hemostasia e também favorecer aos processos trombóticos. E aqui eu queria citar só o fibrinogênio, que ele também pode ser dosado. E aí tem um valor de referência ali de 195 a 365 miligramas por decilitro. Então, para quem é mais visual, eu fiz esse slide. Olha aí, nós temos a via intrínseca de vermelho, a via extrínseca de azul e a via comum embaixo aí de verde. E
a antitrombina 3, que está aí de laranja, ela vai inativar todos os fatores da via intrínseca, vai inativar o fator 7 na via extrínseca, lembrando que o fator 3 é o fator tecidual, então não tem como ele atuar nele, porque ele é automaticamente liberado quando a gente tem lesões endoteliais, lesões de epitélio, e inativa também fatores da via comum, como os fatores 10 e 2. Agora, olha a proteína C e S lá embaixo. A proteína C e S, ela inativa o fator 8 e o fator 5, aqueles mesmos que são ativados pela trombina da plaqueta. E existe um outro fator, que é o inibidor da via do fator tecidual, que do inglês fica TFPI. A via do fator tecidual, o fator tecidual não é o fator 3, então a via do fator 3 não segue pelo fator 7, então esse inibidor da via do fator tecidual, ele inibe o fator 7. Nossa, fui fazer prova, precisava saber se proteína S, proteína C, antitrombina 3 era coagulante ou anticoagulante. Precisava só disso lá na hora. O que eu faço? Eu peguei e fiz um mnemônico. S de substâncias, antitrombina, o anti de anti, e C, coágulos. Então fica S, substâncias anticoágulos. Se ela é anticoágulos, elas são a favor das hemorragias, da fibrinólise. Então, todas essas substâncias inibem coágulo, favorecem a fibrinólise, favorecem a hemorragia. Proteína S, antitrombina 3, proteína C, substâncias anticoágulos. Então, a deficiência delas, de proteína C, S e antitrombina 3, se elas são a favor de hemorragias, se eu estou com baixa delas, eu estou com baixo quadro hemorrágico, estou com alta formação de trombos, correto? Agora, a heparina, ela age potencializando antitrombina 3. E antitrombina 3 não é anticoágulo, não favorece fibrinólise, não favorece hemorragia? Então, a heparina, ela favorece a anticoagulação. Por isso, com um paciente que chega com um quadro de trombose venosa profunda, a gente administra imediatamente heparina. Nós vamos entrar agora nos exames que avaliam as vias intrínseca, extrínseca e comum. Então, são os exames da hemostasia secundária. A minha dica é não decore o nome, decore as siglas. Quer ver? Por exemplo, TP é tempo de protrombina. Se eu pegar protrombina, é o fator 2, que está lá na via comum. Mas a ATP ela é usada principalmente para avaliar via extrínseca, também via comum, mas principalmente via extrínseca. Ou seja, o nome me remete à via comum, mas o teste avalia via extrínseca. Então não vale a pena ficar perdendo tempo demais tentando decorar o nome. Decore a sigla. Para facilitar, TP, duas letras, qual a via que tem dois fatores? Via extrínseca. TTPA tem 4 letras, 4 fatores na via extrínseca. Essa diquinha vai te ajudar bastante. Mas vamos lá, vamos com calma. Então, aqui eu tenho um resumo muito legal para você. Olha só, via intrínseca. Qual que é o nome do exame da via intrínseca? É TTPA. Eu posso ler simplesmente TTP ou ler ao contrário, né? PTT, que é o tempo de tromboplastina parcialmente ativado. O medicamento que atua nessa via é a heparina,
que é aquela medicação de escolha quando o indivíduo tem uma trombose venosa profunda. E vale a dica, TTPA, 4 letras, a via intrínseca, 4 fatores. A via extrínseca, eu tenho o TP, que eu posso ler ao contrário, TT, que é o tempo de protrombina. O medicamento que atua nessa via é a varfarina, mais conhecido no mercado como Marevan, que é um medicamento que atua sobre a vitamina K, que é um cofator aí na cascata de coagulação. Como eu tenho poucas doenças nessa via, eu uso essa via para fazer o cálculo do RNI também, que é a padronização internacional para a gente verificar a dosagem que a gente está dando de anticoagulante para o paciente. E a via comum é o TT, que é o tempo de protrombina. A dica para decorar se é comum, a sigla também é comum, TT. E a gente tem que lembrar que tanto a via intrínseca quanto a via extrínseca, elas convergem para a via comum. Então, o TTPA, se ele tiver, por exemplo, aumentado, eu posso estar evidenciando um problema na via intrínseca ou na comum. Um TP aumentado pode estar evidenciando problemas na via extrínseca ou comum, mas um TT aumentado evidencia problemas especificamente da via comum. Então a gente já sabe que o TTPA ele avalia via intrínseca. Só que se eu pegar a definição, olha o que fala. A TTPA mede o tempo necessário para uma amostra de plasma citratado coagular após a adição de cefalina cáustica. Opa, amostra de plasma citratado. Então, ele já me indicou que essa coleta tem que ser no tubinho com tampa azul, com citrato de sódio. Ok? Então, a coleta para esses tipos de exame são em tubos de tampa azul clara, ok? Com anticoagulante citrato de sódio. O valor de referência de TTPA é de 25 a 40 segundos, mas pode ser também usado um cálculo que é TTPA do paciente sobre TTPA normal. E o valor de referência tem que ser até 1,2. Então, eu posso usar ou o tempo ou essa continha, essa relação, e tem que estar até 1,2. Então, vamos pensar aqui, um paciente com hemofilia. Hemofilia não era a deficiência de fatores de coagulação da via intrínseca, e esse exame não mede via intrínseca, e o paciente com hemofilia, ele não tinha quadro hemorrágico, então ele demora mais para coagular, então o valor de referência em tempo vai ser maior do que 40 segundos, ou a relação TTPA do paciente sobre a TTPA normal também vai estar aumentada. Então, o que eu vou ter nos dados laboratoriais desse paciente com hemofilia? Hemograma pode estar normal, o tempo de sangria, que avalia a hemostasia primária, normal, plaquetas normais, TP, que avalia via extrínseca, e o RNI normais, o TTPA, que avalia via intrínseca, prolongado, e o exame confirmatório é fazer a análise dos fatores 8, 9 ou 11 para saber se é hemofilia A, B ou C, respectivamente. Então, olha só, eu peguei esse exame na internet para a gente avaliar junto, exatamente aquilo que chega na mão de um médico. Olha aí, o exame é tempo de tromboplastina parcial ativado. Material, plasma citratado, ou seja, tubo de tampa azul. Resultado, tempo de TTPA, 29 segundos. E deram o valor de referência ali do lado. No caso desse laboratório, era 24,5 a 34 segundos. Está dentro do valor de referência o tempo? Tá, não tá? Ok. Vamos ver agora a relação TTPA do paciente sobre o TTPA normal.
A gente falou que o valor de referência era até 1,2, né? Depende de cada laboratório. Desse laboratório, ele indica de 0,9 a 1,25. Tá 1,7, está dentro do valor de referência. O que nós temos? Que o paciente tem o TTPA dentro dos valores de referência. O que isso significa? Que não há anormalidade. Por sua vez, o TP mede o tempo da via extrínseca da cascata de coagulação. Já falamos isso. Mas se eu pegar a definição, olha lá, mede o tempo necessário para uma amostra de plasma citratado coagular após a adição de tromboplastina cálcica. Ou seja, de novo, tem que ser coletado no tubo de tampa azul clara. O valor de referência é de 11 a 15 segundos, mas também pode ser dado em porcentagem, né, que é de 70 a 100%. Ela vai pegar a via extrínseca, portanto, relacionada aos fatores 3 e 7, e o medicamento que a gente já falou, né, seria a varfarina, com o Marevan sendo o clássico aí. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da varfarina, apesar de a gente já ter falado que ela é um antagonista da vitamina K, e a vitamina K, ela participa como cofator da cascata de coagulação, ou seja, ela favorece a coagulação. Então, quando eu inibo a vitamina K, né, eu estou favorecendo a fibrinólise, né? Eu estou favorecendo os processos hemorrágicos. É, então, a varfarina ela vai favorecer a fibrinólise, aumentando o TTPA e o PT, porque a vitamina K ela está participando em todas as vias, né, da cascata de coagulação, mas principalmente o PT aqui no caso, tá ok? É, a varfarina, né, no caso o Marevan, ele é contraindicado em gestações, tá ok? E ele é contraindicado também nas 48 primeiras horas de uma trombose venosa profunda, onde a gente vai preferir a hiperenização. Agora, ele tem várias indicações. Eu vou ler aqui para vocês algumas, tá ok? Olha aqui, ó. Profilaxia de trombose venosa profunda para cirurgia de alto risco. Tratamento de trombose venosa profunda, desde que seja o primeiro episódio, mas também junto com a hiperinização. Alto risco de recorrência de trombose venosa profunda. Trombose por SAF. Tratamento de embolia pulmonar. Alto risco de embolia, prevenção de embolia sistêmica, infarto agudo do miocárdio, doença valvar cardíaca, fibrilação atrial crônica, cardioversão, próteses valvares aórticas mecânicas, próteses valvares aórticas mecânicas em FA, próteses valvares aórticas biológicas, próteses valvares mitrais mecânicas e próteses valvares mitrais biológicas, ou seja, uma infinidade aqui de opções de uso também da varfarina. O monitoramento desse medicamento é feito pelo RNI. Para pacientes sem histórico de trombose venosa profunda, o RNI a gente vai calcular ele entre 1 e 1,2, e isso é o valor de referência. Agora, um paciente em uso de medicação, o valor de referência altera. A gente vai manter ele entre 2 e 3, ou seja, deixando ele mais alto, quer dizer que a gente está deixando o sangue do paciente mais ralo, mais predisposto à fibrinólise, uma vez que esse paciente tem tendências à formação de trombos. Então, eu vou ler a definição de RNA para vocês, tá ok? É a proporção do PT, paciente, sobre o indivíduo normal, que seria obtido se a tromboplastina de referência internacional tivesse sido utilizada no teste do paciente. Aí eu mesmo ponho para você, né? Calma, é simples. Eu não entendi nada dessa definição, né? Então, vamos traduzir. O que é um paciente com o RNI alto? O RNI alto quer dizer que eu estou favorecendo a fibrinólise. É como se eu tivesse o sangue ralo.
Então, se eu tiver com esse RNI do paciente usando varfarina muito alto, acima de 2 ou 3, quer dizer que ele está muito predisposto a hemorragias. O que eu tenho que fazer? Diminuir a dosagem de varfarina desse paciente até atingir o RNI de 2 e 3. Agora, se eu estou dando varfarina para o meu paciente e ele está ficando com ela abaixo de 2, está muito baixo, eu estou favorecendo a coagulação. O sangue desse paciente está muito grosso, está viscoso, está favorecendo a formação de trombo. O que eu tenho que fazer? Aumentar a dosagem de varfarina para aumentar o RNI desse paciente para ver se eu chego ele em 2 e 3. Por isso, sempre que eu dou medicação anticoagulante como a varfarina para o paciente, eu tenho que ir dosando esse RNI dele até eu conseguir enquadrar a dosagem dentro do valor de referência. E aí eu vou aumentando a dosagem, se eu quiser aumentar o valor de referência, ou diminuindo a dosagem, se eu quiser diminuir o valor de referência. Então vamos agora pegar o exame do tempo de protrombina, ou TT ou TP, que avalia lá a via extrínseca da cascata de coagulação. Só para lembrar, o valor de referência em tempo dele era de 11 a 15 segundos e em valor de porcentagem eu teria de 70 a 100%, ok? Olha o desse paciente. O tempo deu quase 70 segundos, muito acima do valor de referência, que era até 15 segundos, ou seja, ele está demorando para fazer a coagulação por algum problema na via extrínseca. A atividade em porcentagem tinha que estar de 70% a 100%, está 12%. Isso indica que eu tenho menos ativação, né, menos funcionamento daquela via intrínseca. Se ela está funcionando menos, está gerando menos coagulação, estava favorecendo a hemorragias nesse paciente. Quando eu pego o RNI, olha quanto que está o RNI do paciente. Se ele é um paciente em não uso de Marevan, esse RNI tinha que estar entre 1 e 1,2. Se ele tiver sem uso de Marevan, tinha que estar entre 2 e 3. De qualquer forma, o paciente está em 5,78. Está muito alto. O que eu tenho que fazer se ele tiver em uso de Marevan? Diminuir a dosagem da medicação para eu ir diminuindo esse valor de RNI até aproximá-lo do valor de referência. Quando eu chegar numa dose que o RNI dele se encaixar entre 2 e 3, cheguei na dosagem que esse paciente vai usar de Marevan. Se a gente avaliar o TT, que avalia a via comum, lembra daquela regra? Via comum, sigla comum, TT? Então, se você pegar a definição, mede a capacidade trombina exógena de proteolizar o fibrinogênio. Parece difícil, né? Mas o que a gente está vendo é que ele avalia diretamente a função do fibrinogênio de virar fibrina, e, ou seja, concluir o nosso objetivo da cascata de coagulação. Se eu tenho um TT prolongado, eu estou vendo casos raros de casamento consanguíneo que levam a deficiências desse fibrinogênio e aumentam os produtos de degradação de fibrinogênio e fibrina. Então, as doenças relacionadas ao TT, a via comum, são esses trava-línguas aqui, ó. Hipofibrinogênemia, disfibrinogênemia e afibrinogenemia. Quando eu tenho hipofibrinogênemia,
eu tenho a diminuição da síntese de fibrinogênio, ou seja, ficam abaixo dos valores de referência. Mas se eu tenho a afibrinogenemia, eu tenho a ausência total desse fibrinogênio. A disfibrinogenemia não é alteração do valor quantitativo, mas uma alteração qualitativa que eu tenho uma síntese de fibrinogênio disfuncional, o que é muito comum quando o indivíduo tem doenças hepáticas. Então, gente, a gente vai chegar agora nos 3 últimos slides, que são aqueles resumos, aquelas... Esse quadrinho que é muito legal, porque olha só, se eu tenho um indivíduo com TP prolongado e TTPA normal, o problema dele me parece que é na via extrínseca. Então, ele pode ter, por exemplo, deficiência de fator 7, que são aqueles casos rasos de casamentos consanguíneos, por exemplo, entre judeus. Se eu tenho um indivíduo que, pelo contrário, só tem o TTPA alargado, provavelmente o problema dele é na via intrínseca. Então, o fator 12, 11, 9, 8, pré-calicreína e calicreína, que são os ativadores lá do fator 12, e seninogênio. Se eu tenho tanto TP quanto TTPA alargado, o problema desse indivíduo, mais provavelmente, é na via comum. Ele vai ter deficiência ou de fator 10, ou fator 5, ou fator 2, ou fator 1. Ou ele pode estar em uso de anticoagulante, por exemplo, a varfarina não vai inibir a vitamina K, que está em todas as cascatas, apesar de eu utilizar a via extrínseca para analisá-la, para poder fazer o RNI, ela atua em toda a cascata de coagulação, porque a vitamina K está em toda a cascata. Pode ser doença hepática, que também altera a produção de fatores de todas as vias da cascata de coagulação, ou pode ser a própria deficiência da vitamina K, que também está em todas as vias. Agora, se eu tenho tanto TP normal quanto TTPA normal, e o indivíduo está apresentando sangramento, provavelmente desde a queda do coto umbilical, provavelmente ele tem deficiência de fator 13. Mas ele pode ter também distúrbios hereditários da fibrinólise. Aí eu tenho que avaliar aqueles, a proteína C, proteína S, antitrombina, TTPA, UTA, ativador de plasminogênio tecidual, aqueles todos que a gente comentou, tá ok? E finalizando, aqui alguns exames de avaliação laboratorial de hemostasia, por exemplo, contagem e morfologia de plaquetas, tempo de sangramento, fator de von Willebrand, tempo de sangria, né, tudo relacionado à hemostasia primária. Aí nós temos a TP para avaliar a hemostasia secundária na via extrínseca, TTPA para avaliar a via intrínseca, TT para avaliar a via comum, fibrinogênio, que a gente pode ver a presença dele, dedímero para avaliar a fibrinólise, ou seja, uma enormidade, né? A gente pode dosar cada um dos fatores da via de coagulação para ver qual fator está ausente, ou seja, uma enormidade aí de possibilidades para nós médicos, né, utilizarmos aí, tá ok? Pessoal, essa foi a aula da hemostasia secundária, então a gente acabou, né, com esse conteúdo de hemostasia. Eu ainda quero gravar algumas aulas de função hepática, função renal também. Vamos junto aí, qualquer dúvida a gente vai conversando aí por algum dos contatos que eu deixo para vocês no slide inicial. Um grande abraço, obrigado.